Oferecimento. Bibi, loja exclusiva em Cascavel, calçados para recém-nascidos, é infantil. Venha conhecer, você vai se encantar. Bibi, pra criança ser criança. Formamos de hoje vai conversar com o Dr. Carlos Mitsugi a respeito da depressão na adolescência. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do Dr. Carlos aqui com nós e vamos começar com a primeira pergunta. Dr. Carlos, como que a gente identifica se o filho está triste ou deprimido? Pois bem, essa é uma questão de diferenciar o que seria algo fisiológico, algo reativo, né, uma situação triste, ou se quando ele está ultrapassando esse limite já está passando por um quadro depressivo realmente propriamente dito, né? Muitas vezes precisa de uma ajuda de um profissional, né? Mas em casa, enquanto pai e mãe, acho que ninguém melhor entende, né? Conhece os filhos, o familiar quanto nós. Então, é identificar o que seria o razoável, né? O aceitável, né? Houve uma nota ruim no colégio, houve algum desentendimento com algum coleguinha, natural que fique triste, fique um período mais prostrado, isolado, mas isso não deve se estender, né? Quando é algo que acaba levando uma resposta assim, desproporcional, exagerada, foi algo pequeno e ele acaba levando isso como algo gigantesco e acaba trazendo limitações, é hora da gente ficar de olho que pode estar ultrapassando o aceitável e entrando no quadro depressivo. Mas assim, basicamente é o que seria o aceitável, o que é o razoável. Quando ultrapassa o razoável, a gente pode estar falando do início de algum quadro. E iniciando, digamos, passou esse período, né? Foi alguma coisa corriqueira que aconteceu, umas semanas ali, até então é aceitável. Passando esse período e essa criança continua, quais são as primeiras características, assim? É muito choro ou é isolamento? É um conjunto de todas essas alterações de comportamento, né? Seria assim, o isolamento, uma labilidade emocional, uma dificuldade de interação, uma resistência para seguir a rotina. Para o adolescente, para a criança, né, a responsabilidade é o estudo, assim como para o adulto é o trabalho, né? Então, quando começa a ver essa resistência de acordar, de enfrentar lá um dia de rotina, quando começa tudo a ser mais arrastado, aí na aula de música, ele começa a querer desistir das atividades da natação e tudo, eu acho que é algo para você começar a olhar de outra forma, assim, e não como algo aceitável, mas assim, é um conjunto de sintomas, ele não é só uma alteração que acaba levando ao diagnóstico, né, ao tratamento. E os cuidados com esse jovem daí? Qual seria os cuidados para ter com esse adolescente? O adolescente, como ele não tem um histórico pregresso, normalmente, né, vai ser um episódio inicial, eu acho que seria importante iniciar uma psicoterapia, né, para entender melhor esse jovem. Normalmente o adolescente ele já vive todos os conflitos, né, dessa mudança da infância para a vida adulta e tem formação da personalidade, tudo isso. Então seria importante iniciar com uma psicoterapia para avaliar esse contexto psicossocial, né, se realmente foi um término de uma amizade, se foi alguma decepção ali com os pais, algo aconteceu e acabou desencadeando um processo reativo e não patológico propriamente dito. Então, acho que através da psicoterapia você consegue fazer uma triagem, assim, né? Uma vez a gente identificando que ele está passando por uma depressão, o jovem pode tomar remédio? Sim, os remédios são bem estudados, desde a infância, na verdade, da adolescência. Existem medicamentos, é mais restrito, né? A quantidade de medicamentos, assim, rol de tratamentos visando o adolescente, a criança e o adolescente, mas tem medicamentos bem estudados, bem seguros para usar na adolescência. E o histórico familiar
desse paciente, digamos, né, que ele já está em tratamento, ele está então, né, com o início de uma depressão, é analisado também assim o histórico familiar no sentido a mãe possa ter ou já teve uma depressão, o pai, isso influencia para esse tratamento, digamos assim, dessa criança? É uma ótima pergunta. Como a gente estava falando agora há pouco que ele não teria o histórico pregresso, né? Então seria um episódio inicial. Através da história familiar a gente consegue mapear a parte genética, que a maioria das patologias psiquiátricas e saúde mental, elas têm um grande caráter genético. A genética por si só ela não faz desenvolver a doença, não quer dizer que teve uma mãe depressiva unipolar, bipolar, uma esquizofrenia que a criança vai ter, mas ela traz essa sementinha genética, né? Então, se houver um ambiente propício, aquelas situações reativas, às vezes é só um evento estressante único, mas agora quando começa a ter uma sucessão de várias situações de estresse, ele torna um ambiente favorável, junto com essa parte genética, acaba surgindo a doença. Então, é fundamental mapear essa parte genética, né? Sim, de analisar se a família tem um peso grande. Isso acaba influenciando bastante. A gente vê isso na clínica, é bem forte. E a ausência dos pais? Agora, na correria, né? Os pais, comparando com antigamente, que as mães ficavam mais em casa, tal, agora não, né? Os pais estão mais ausentes mesmo devido ao trabalho, o dia a dia. A ausência dos pais pode acarretar nessa depressão, né? Por não estarem talvez tão presentes e vendo tudo que está acontecendo com os filhos, não perceber e acarretar numa depressão? Perfeito. Eu tenho avaliado assim, numa forma mais ampla ainda, que não é a ausência dos pais, mas assim, o fato das mães estarem mais independentes hoje, né? As mães estarem mais atuantes, trabalhando e saindo um pouco desse contexto de ser do lar, de cuidar da casa, elas estão trabalhando e aí houve uma mudança, né, nessa estrutura familiar e eu acho que a gente está precisando se adaptar. Às vezes nem as mulheres entendem muito o quanto queriam a independência, o preço da independência, que acabam se sobrecarregando, né? Sendo ainda dona de casa, sendo mãe, sendo profissional. E os pais eu vejo que estão participando cada vez mais. Eu vejo na minha faixa etária, nos meus colegas, amigos, que os pais são muito mais atuantes do que antigamente. Antigamente o pai era só o provedor, né? Ele trazia o dinheiro, sustentava a casa, mas ele não participava com afeto. Hoje eu vejo que os pais estão conseguindo contribuir mais. E isso é por iniciativa própria. Eu vejo que todos os amigos que eu tenho que são pais, eles fazem isso porque fazem questão de participar, né? Então eu não acho que está tão ausente, mas eu acho que está faltando a gente atingir um equilíbrio aí, né, nessa demanda da criança. Mas dando equilíbrio para elas é o importante. E ela precisa também, né, de bens materiais ali, de ter suprido as suas necessidades básicas. Então, eu acho que é não ter culpa, porque a gente precisa sair de casa, a gente precisa trazer os proventos, né? Mas também não pensar que é só isso. Então, o difícil acho que é atingir esse equilíbrio. O difícil é esse equilíbrio, né? Na hipótese ali da criança do jovem, né? Estou falando do jovem, está fazendo um tratamento de depressão. Esse tratamento ele é contínuo? Ele pode ser temporário? Como é que funciona? Porque parece que as medicações dão sono, eu penso assim, de uma forma bem simples. Não interferiria no aprendizado? Como é que... É muito individualizado, né, o tratamento. Não dá para dizer que todo mundo vai ter um começo, meio e fim breve. Tem algumas patologias que necessitam um acompanhamento, mesmo quando há remissão, sem nenhum sintoma, elas seguem acompanhamento para poder manter a estabilidade, mas tem patologias, a maioria que eu vejo tem um começo, meio e fim, né? Então eu estimo assim, um quadro depressivo, uma depressão unipolar, uns 6 meses aí de ataque, assim, de tratamento, depois uma manutenção, mais uns 6 meses, o desmame e alta. Em geral. Agora também depende daquilo que a gente estava falando antes. Para o surgimento da patologia, normalmente tinham situações desencadeantes, tinham estressores. Tem que ver se durante o tratamento também essa criança teve o afastamento desses estressores, né? Se ela melhorou com a medicação, mas ela ainda está inserida dentro do mesmo nível de estresse ou ainda ganhou mais estresse durante o tratamento,
a hora que você tirar o tratamento, ela vai voltar com patologia. Eu acho que o mais, assim, até para as pessoas que estão assistindo, a gente falar de adolescência assusta, assim, a minha filha tá com 10 anos, então já inicia a pré-adolescência, e aí tu já começa a ver a mudança direto no sentido de que eles querem em alguns momentos se isolar, no sentido de, quero ficar no meu quarto sozinho, não quero mais estar sempre com o pai e com a mãe. E é uma questão que a gente, como pai de primeira viagem, entrando na adolescência, é uma coisa que tu te assusta. Falando assim, como? Não, eu não quero que ela se isole, ela vai ficar, não sei. Então, assim, eu acho que essa questão é difícil. Como lidar com esse isolamento quando parte da criança, né? Assim, eu quero ficar no meu quarto, eu não quero agora mais ficar junto com o pai, com a mãe, com o mano, enfim. E como a gente deve, justamente para evitar esse isolamento, para que não venha a surgir alguma depressão, alguma coisa assim. Como que a gente deve lidar com isso, num primeiro momento, assim? Eu vejo que tem o lado da criança e o lado dos pais. Sim. E eu acho que enquanto pai também é difícil lidar com isso. Tem um adolescente aí de 13 e ele só quer subir e ficar no quarto e o tal do videogame, do celular, né? Então quase não há mais interação com a gente, igual quando ele era criança, né? É difícil e novamente é buscar o equilíbrio. Porque o nosso estava excedendo até no videogame, a gente cortou um tempo, a gente tentou avisar ele, tentou dar alguns limites, não deu certo, ele ficou agora um tempo sem. Eu acho que é a questão do equilíbrio, né? Se você vê que é o espaço que ela está precisando nesse momento, que justamente ela está formando a personalidade, ela já não é tão dependente dos pais e da mãe, né? Pelo menos na cabecinha dela ali, então ela está querendo esse espaço para ela poder crescer enquanto indivíduo, né? Agora, tem que ver se isso não é um quadro mais depressivo, de isolamento. Se é algo, uma demanda que ela traz e não é um sofrimento emocional, se isso não traz prejuízos sociais, enfim, emocional, é algo aceitável. É a questão da gente observar e então, assim, mas ela está tendo essa reclusão, digamos assim, porque ela quer ficar um momento sozinha. Ok, né? É admissível. Faz parte, que né, faz parte, porque no primeiro momento a gente fala de adolescente, a gente se assusta, né? Tô perdendo meu filho. Exatamente. Tô perdendo pro quarto, pras coisas e acabou agora, a gente não tem mais. Mas é um processo, mas eu acho que mais a gente acaba se assustando como pais, né? Então é isso, pessoal. O Formamos de hoje tratou um pouquinho sobre esse problema da adolescência com a depressão. Obrigada, Dr. Carlos, pela presença. Nada, prazer. E vamos até se encontrar no próximo encontro. Oferecimento Bibi, loja exclusiva em Cascavel, calçados para recém-nascidos e infantil. Venha conhecer, você vai se encantar. Bibi, pra criança ser criança.